Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 17 de junho, segunda-feira, né? Vamos fazer aquele velho resumo do que aconteceu na semana passada e o que está para acontecer para essa semana, né? Então, primeiro, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você, porque aqui não tem corte, não tem vinheta, a gente faz direto, né? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sócio do escritório Cashwise, assessor de investimento da XP Investimentos e idealizador aqui do canal, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, certo? Toda segunda-feira a gente faz aquele resumo. Pronto, já recados já foram dados, beleza? Ah, e tem uma novidade, ó. Aqui na descrição vai estar o link do grupo do WhatsApp, que lá você vai ter notícias, os highlights, uma análise no final do dia, né, que eu faço para vocês, bem interessante, e mais um grupo ali de perguntas e respostas para caso você tenha alguma dúvida para ser tirada, beleza? Bom, começando pelo que aconteceu na semana passada, né? Semana passada até quarta-feira nós tínhamos ali o mercado todo em cautela, né? Porque nós tínhamos ali a decisão da política monetária dos Estados Unidos. Então, todo mundo cautelosamente, né? Então, sem tomar tanto risco assim, mas a decisão de botar a manutenção da taxa de juros já era esperada pelo mercado, né? Então, ficar ali naquele intervalo de 5,25 a 5,50. Isso foi batido. Sendo que, na coletiva de imprensa, com Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele mencionou várias vezes que aguarda com que a inflação dê dados mais claros para que eles possam iniciar o corte de juros, beleza? Sendo que, antes da decisão da política monetária, nós tivemos a leitura do CPI, que é a inflação ao consumidor norte-americano. Isso veio bem positivo, né? Veio abaixo do esperado, o que mostrou para o mercado que tem espaço para o Banco Central norte-americano iniciar seu corte de juros. Então, o que aconteceu? Nós tivemos S&P, tivemos Nasdaq ali renovando suas máximas históricas, né, por 3 dias consecutivos. Foi bem interessante para o mercado norte-americano, para os investidores globais, né? Se você já investe lá fora pela XP Internacional ou pela Avenue, você já teve aí bons ganhos se você estivesse bem posicionado, beleza? Então, isso foi bem tranquilo. Depois nós tivemos um outro ponto que veio positivo, foi a queda do PPI, né? Que também veio com uma excelente leitura, então isso acaba reforçando a, o aumento do apetite ao risco, certo? Agora, aqui no nosso Brasilzão, nós tivemos essa cautela lá de fora, tivemos a questão das commodities, mas mesmo assim a commodity até deu um alívio na semana passada, mas o que afetou bastante aqui no Brasil, que aí os nossos ativos domésticos ficaram um pouco mais com baixo apetite, né, com uma fuga, foi simplesmente a questão do nosso fiscal, né? Então nós tivemos alguns fatores que mexeram e deram muita volatilidade. Um deles foi simplesmente a medida provisória, né, que restringe ali o uso do crédito, do PIS e COFINS, né, que foi parcialmente derrubado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso trouxe uma leitura para o mercado que o Haddad estava perdendo força política, capital político. Então a gente tem ali um ministro da Fazenda perdendo capital político, aonde nós temos uma figura importante para o equilíbrio das contas, né? Então isso acabou pegando muito mal, fez com que a nossa bolsa fosse derrubada naquele dia, né? A gente está falando aí de 58 bilhões de reais que foram movimentados. O dólar acabou ganhando um pouco mais de força pelo prêmio de risco que foi exigido, né, para o momento. E isso derrubou as nossas bolsas, certo? Ao longo da semana, logo ali pelo dia seguinte, nós tivemos a reunião do Haddad com a Simone Tebet, né? Então, eles acabaram se entrosando, né, se alinhando e mostraram uma parceria para o equilíbrio fiscal, né? Então, Tebet voltou a mencionar que vão fazer um plano de revisão de despesas, né, que vão trabalhar na parte de corte de despesa, para poder equilibrar e buscar o déficit zero já para 2024, beleza? Então, isso é o que foi mencionado. Depois, o Lula voltou a mencionar, né, o seu apoio
ao Fernando Haddad. Enquanto ele for presidente, Haddad nunca vai perder capital político e tal, não vai perder o apoio dele. E na sexta-feira o ministro recebeu o apoio dos bancos, né? Então o presidente da Febraban depois deu a sua declaração que os bancos estão com o Fernando Haddad, né? Vão gerar esse apoio na pauta que estão falando ali sobre as contas públicas, né? Esse ajuste fiscal, esse ajuste das contas públicas. Então, isso é o que aconteceu e gerou essa movimentação toda no Ibovão da Massa na semana passada, né? Então, nós tivemos ali o nosso querido Ibovespa fechando ali. Cadê que eu separei aqui para vocês? Nosso querido Ibovespa chegou a fechar a semana com 0,91% de queda, né? Então, vamos aguardar agora que essa semana ela tem alguns outros dados, né, que a gente precisa olhar. Eu já vou trazer aqui para vocês, né, algumas informações que nós tivemos. Deixa eu só botar isso aqui. Isso aqui foi uma parte que veio, né, no sábado, né? Sábado não, no domingo, desculpa. O Haddad mencionando que o Brasil é uma encrenca e quem tem poder às vezes não faz a coisa certa pelo país. Normal, né? Ninguém explicou isso para ele. Aqui é natural. Por isso que eu falo para todo mundo. Não entre em briga política, né? Porque político é complicado. Beleza? O Lula depois, né, na agenda dele, depois de de ficar lá fora, né? Ele teve sua agenda lá fora, no G7, e essa agenda agora ele vai ter às 9 da manhã, reunião com os ministros da Casa Civil, né? Do Rui Costa, Fernando Haddad e o Márcio Macedo, que era a secretaria geral, né? Então, Padilha também vai participar, então vai participar com os líderes da Câmara, beleza? Às 10h30, reunião com os ministros, né? Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Gestão, Inovação e Serviços Públicos, enfim. Às 2h40, reunião com o secretário especial de Assuntos Jurídicos, ou seja, vai botar as coisas na em tentar colocar as coisas em ordem, né? Entender o que aconteceu todo nessa semana, que foi uma semana bem volátil, né? E às 16 horas, mais uma vez, reunião com o Fernando Haddad. Então, Haddad e Lula têm aí uma agenda forte de reuniões, né, constantes aqui no Brasil, beleza? Bom, vamos olhar como é que está o mercado lá fora. Nós tivemos aqui Ásia e Oceania. Opa, e Ásia e Oceania majoritariamente no campo negativo, né? Então, saíram os dados de produção lá da China, né? Então, o mercado, ele avaliando ainda, digerindo o que aconteceu com os dados chineses, né? Então, na comparação anual de maio, a produção industrial chinesa subiu 5,6% e as vendas no varejo avançaram 3,7%, menos que o esperados, né? Em ambos os casos. Então, cresceu, mas cresceu menos do que o mercado espera. Bom, esses são os pontos que eu falo sempre pelo seguinte: se o dado foi positivo, pode não ter sido positivo como o mercado gostaria que fosse. O mercado que a gente fala são todos os analistas, né, ali de mercado. Mas foi bem positivo. Mas a bolsa acabou se retraindo porque os grandes fundos, não adianta, né, eles acabam tomando a frente, iniciando o movimento, já com uma expectativa que o dado vai sair daquela maneira, beleza? Então, quando vem abaixo do esperado, obviamente o mercado acaba realizando um pouco, beleza? Mas isso ainda estão digerindo os dados, certo? O outro ponto, né, que foi o PBOC, né, como é conhecido o Banco Central Chinês, decidiu deixar suas taxas de juros, sua linha de empréstimo, né, de médio prazo, inalterada em 2,5%. Então, nós tivemos ali as principais bolsas fechando. Nikkei no Japão com 1,83% de queda, Kospi da Coreia com 0,58%. Nós tivemos também Xangai Composite ali com 0,53% de queda. Olhando para a Europa que sofre ainda aí com uma questão de como vai ser as eleições na França, né? Então tem um temor do que a extrema-direita ganhe na França, né? O Macron venha a perder esse, esse pulso ali, né? Em relação a essa eleição que ele decidiu antecipar. Isso acaba afetando bastante na cotação da moeda, tanto é que o euro perdeu muita força, né? Durante a semana passada, fez com que o índice DX ganhasse força, o dólar ganhasse força em frente aos outros pares e levou aí a doleta para 105 pontos, né, do índice DX, certo? Então,
Vamos acompanhar o que vai acontecer lá na Europa. A Europa começou agora seu pregão, né? 4h30 da manhã abre o pregão da Europa. Bom, petróleo, nós temos aí um levemente negativo, né? O Brent trabalhando na casa de $82, o WTI trabalhando na casa de 77, 78 dólares, né? Arredondando ali. Índice DX ainda está neutro, né? 0,05% de alta, então ainda está bem tranquilo. Os treasuries norte-americanos, né, com o preço subindo, com o preço misto, né, vamos botar assim, então a cotação também está bem tranquila, a rendimento. Então, o mercado ainda digerindo dados. É uma segunda-feira, vamos aguardar. Nosso Ibovão da Massa na semana fechou com 0,91% de queda, no mês já está quase 2% de queda e no ano amargando aí seus 10,8% de queda. Show? Bom, agora a gente vai mostrar aqui, ó, algumas análises do nosso querido Ibovespa, né, nosso querido Ibovão da Massa, e mostrar para vocês aqui que a gente está trabalhando ainda nessa região aqui dos 120 mil pontos, né? Vini, será que já perdeu os 120 mil pontos? Para mim ainda não perdeu. Está ali, fez a mínima na casa dos 118, mas voltou fechando acima dos 119 mil pontos. Perdendo de fato essa região aqui, né, a gente vai ver o Ibovespa trabalhando nessa casa dos 115 aos 114 mil pontos. Aí o que eu quero trazer para vocês? Nós temos Vale, que pesa bastante no índice DX. Vale numa região de suporte, né? Então, para o índice DX, a gente precisa, para o índice DX, para o índice Bovespa ceder, a gente precisa de Vale cedendo, Petrobras cedendo, Itaú, Banco do Brasil cedendo. Então, nós precisamos de algumas empresas caindo um pouco mais, né? Se a gente pegar aqui pela composição do Ibovespa, ó, Vale participa em 13%, Petrobras em 8%, Itaú 7,5%, Banco do Brasil, Eletrobras, Bradescão da Massa, VEG, B3SA, ou seja, a gente tem uma série de empresas aqui que se a gente for fazer, se nós fizermos o corte de 50% praticamente do Ibovespa, a gente vai vir mais ou menos até aqui, ó, Raia Drogasil, né? Então, essas empresas precisam despencar. E quando a gente olha, nós temos um impacto muito grande entre bancos e petróleo e minério, beleza? Por isso que eu falo para vocês que a nossa Bovão da Massa é basicamente commodities e bancos, beleza? Então, principal ação da Bolsa está na sua zona de suporte, muita gente interessada nesse preço aqui dos R$ 60. Então, para o Ibovespa perder muita força, a Vale tem que cair forte aqui também. Petróleo hoje, como está cedendo, né? Nós temos a nossa querida Petrobras num ponto de correção, né? Vindo aqui trabalhar nessa zona aqui desse suporte dos R$ 34. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu tirar essa elipse daqui. Ó, falando até bonito. Mas a gente tem aí, ó, Petrobras já com uma queda de 2,2%. Vamos ver como é que vai se comportar. Itaúzão da Massa também trabalhando numa zona de suporte. Se perder essa região aqui dos R$ 31, né, a gente tende a vir trabalhar nessa zona aqui dos 21, 29, R$ 28, que é uma outra zona de suporte, pode vir segurar aqui. E Banco do Brasil, né, está trabalhando também numa zona de suporte, né? Perdendo essa região aqui, abre espaço para trabalhar aqui até os 24. Aí vou trazer para vocês aqui BBDC4, né? Vamos falar do Bradescão da Massa, para ver como é que também está o Bradescão da Massa. São as principais empresas ali do nosso Povão da Massa. E Bradescão está trabalhando numa zona de suporte também, né? Se a gente pegar essa região aqui, essa faixa aqui, é um ponto de interesse de compra, né? Então, o Bradescão da Massa também precisa ceder bastante. Então, essas empresas cedendo, a gente pode ter sim aí. Vamos ver como é que está Prio aqui também. Prio também num ponto de correção, vindo para trabalhar aqui nessa região de suporte dos R$ 36, ou seja, para o nosso Ibovão da Massa ceder muito, a gente tem que ter aí essas empresas basicamente caindo e caindo forte. Vamos falar do nossa doleta, né, para a gente finalizar aqui. Nós tivemos aqui o dólar, que foi muito impactado pela questão do enfraquecimento do euro lá fora e do ien, né? O iene japonês também perdeu força. São duas moedas que pesam bastante, as duas principais moedas que pesam no índice DX, ó, euro e ien japonês, os dois que pesam bastante. Quando eles perdem força, eles fazem o dólar ganhar um pouco mais de força. E aqui no nosso Brasil, pela questão
do nosso incômodo fiscal fez com que a nossa moeda se desvalorizasse também, beleza? Então isso fez com que a doleta ganhasse força e fosse trabalhar aqui muito próximo aqui dos 5,50, né? Veio bater aqui nos 5,45 e depois teve aquele belo recuo, beleza? Agora vamos olhar aqui a semana para a gente finalizar. Nós temos hoje Boletim Focus, Índice de Atividade Industrial lá nos Estados Unidos. Hacker lá do Fed vai ter o seu pronunciamento, né, 2 horas da tarde. Lisa Cook também vai falar 10 horas da noite, mas muito pouco deve impactar no mercado, tá? Hoje é um dia bem tranquilo, é um dia sem muita movimentação. A atenção no mercado vai estar nessa agenda do Lula, que vai ser hoje pela manhã e até às 4 horas da tarde, para ver se sai alguma coisa em relação ao fiscal. Se sair, a gente vai ter movimentação no Ibovespa. Se não sair, Ibovão da Massa deve seguir aí numa linha bem neutra, ou levemente positivo ou levemente negativo. Não tende a ter grandes movimentações, tá? Até porque é uma semana fraca hoje, né? Uma semana que tem poucos indicadores de peso, tá? A não ser quinta, quarta-feira que vai ter aí bons indicadores. Bom, temos aí amanhã sentimento ZIL, né? Sentimento econômico lá da Alemanha, principal economia da zona do euro. Vendas no varejo nos Estados Unidos e produção industrial. Vamos ver como é que está a vendas no varejo. Se a produção industrial vier forte, vendas no varejo vier fraca, a gente está vendo aí que a indústria vai estar com muito estoque e provavelmente a oferta e demanda tende a baixar os preços para poder jogar esse produto para fora, tá? Então vamos entender porque esses dois indicadores têm que ser analisados em conjunto, tá? Estoque das empresas, né, que vai ser avaliado ali também. O Barkin vai falar, Collins vai falar, discurso das bolas gordas, né, enfim, na terça-feira, muita gente falando. Vamos entender que provavelmente vão ficar falando ali sobre taxa de juros, sobre inflação, para ver se vai trazer novos indícios de corte ou não em relação à taxa de juros norte-americana. Bom, muita coisa ali que não vai bater muita. Vamos botar aqui, ó, balança comercial japonesa. Isso aqui pode sim movimentar, trazer uma movimentação na quarta-feira. E nós temos aqui a cereja do bolo, que é a decisão da política monetária do Brasil, tá? A expectativa aqui dos investidores é que mantenha em 10,5, tá? 10,5% ao ano. Vini, se o Banco Central cortar 0,25, o que vai acontecer? A gente pode ter bolsa para cima. Se cortar 0,50, vai movimentar mais ainda, né? Porque o 0,50 para a gente já estava no limbo, né? Já está fora do radar, né? Então, se cortar a taxa de juros nessa decisão, a gente pode ter na quinta-feira boas movimentações do nosso Ibovespa para cima, a não ser que o fiscal venha fazer algum tipo de cagada, tá? Mas não pode ter ruído fiscal. Agora, se tiver manutenção, não muda nada porque já está no preço. Agora, se cortar 0,25 ou 0,50, aí sim a gente pode ter boas movimentações se o fiscal não gerar problema. Se subir taxa de juros, aí é bolsa para baixo, a gente vai ver os 114 mil pontos acontecendo dentro dessa semana ou até mesmo na próxima semana, tá? Porque a galera vai estopar muita posição. Bom, decisão da taxa da política monetária do BOE, né, que é o Banco Central, o Banco da Inglaterra. Então, a expectativa é de manutenção em 5,25, índice de construção de casas, alvará de construção, e nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é a parte do indicador de mercado de trabalho norte-americano, beleza? Temos leilão do Tesouro, enfim, é uma semana muito fraca de agenda, né? O índice de preço, né, o CPI lá do Japão também vai ter aqui, e na sexta-feira a venda no varejo na Inglaterra, no Reino Unido, o PMI, uma série de PMIs ali dos Estados Unidos e também da Alemanha, e receitas fiscais na sexta-feira, já no finalzinho ali do dia, ou seja, a semana é basicamente política monetária do Brasil e do Reino Unido, beleza? Então temos esses dois fatores que vão pesar bastante. Aqui dentro, o fiscal continua no radar, beleza? Lá fora, eleições da França e indicadores que possam trazer mais tranquilidade de que o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, vai cortar juros ou não, beleza? Então, opa, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês e até mais com mais informações aqui no canal. E não deixe de clicar aqui para ir no canal do WhatsApp, lá que tá bem bacana. Valeu!